Abra sua Bíblia aí, por favor, no livro de Atos. E hoje eu vou deixar a nobreza para o Espírito Santo. Atos do Espírito Santo. Atos do Espírito Santo, no capítulo 2, verso de 1 a 4. E nós vamos ler esta palavra de uma maneira contagiante. Eu vou ler os ímpares e vocês leiam os pares, tudo bem assim? Combinado? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Maravilha! Você pode dar glória a Deus aí? Oh, glória! Se assentem, por favor, queridos. Quando a gente fala de dia de Pentecostes, o que é já desde antes de Jesus comemorado pelos judeus, porque são 50 dias depois da Páscoa, dias em que o povo de Israel, ao sair do Egito, comemorava a festa da colheita ou a festa das primícias. Então, o dia de Pentecoste tem tudo a ver com gratidão. Então, aqueles que expressam gratidão por aquilo que Deus está estabelecendo como milagre, seja do mais simples ao mais poderoso, como vimos aqui hoje, milagres poderosos, não é, irmãos? Aparecer dinheiro na conta, que milagre, irmãos, poderoso. Ver a situação de Benjamim e Vanusa, né? Na situação de injustiça, na situação de mentira, na situação de uma punição injusta, das mais injustas que eu já vi na minha vida. E o Senhor reverter esse quadro é um milagre. Então, diante desse milagre, milagres, já pega aí, milagres nos marcam, servem como marcos para a nossa história, como motivos de gratidão perpétua. Repita comigo: milagres marcam a minha vida para atos de gratidão perpétuos. Você não precisa de novos motivos, só você olhar os milagres que você já recebeu, já é motivo perpétuo para você dar glória a Deus. Amém, meu irmão? Você quer ver? Quem aqui já recebeu um milagre? Você não responde amém, você responde glória a Deus. Eu vou perguntar de novo: quem aqui já recebeu um milagre na vida? Aí é assim, meu irmão, se você já viveu um milagre, esse milagre fez um marco na tua vida, criou um marco, onde você passando na trajetória da tua história, você vai lembrar que tem que dar glória a Deus. Glória a Deus, amém, meu irmão? Você está vivo? É um milagre. Você tem aí um marido, uma esposa? Porque tem muita gente que está querendo casar, viu? E esse que te digo, varão, aqui está cheio de gente querendo casar, aleluia, né? Então, lembro também para você que saiu daquele mundo podre lá do pecado e hoje aqui está vivo. Talvez você esteja sem dinheiro, numa situação que não seja tão favorável quanto você espera, numa crise familiar, num resquício de dúvida, de estranhamento com pessoas, mas você é um milagre vivo. Deixa eu lembrar isso para você, meu amado. Então, por ser um milagre vivo, nós já podemos dar glória a Deus. Agora eu vou dar boa notícia. De tanto dar glória a Deus, o Senhor sabe que nós somos fiéis no pouco, e sobre o muito nós seremos colocados. Então, se você é fiel naquele milagre que você já recebeu e dá glória a Deus e lembra dele, dá testemunho e incentiva as pessoas a crerem no milagre por causa desse testemunho que você dá repetidas vezes, porque milagre não é velho. Lembra que nós estudamos milagres aqui nas quartas proféticas? Estudamos milagres e uma das coisas que nós aprendemos, princípios maravilhosos da palavra que nós aprendemos, que milagre não é velho, porque se milagres fossem velhos ou envelhecessem e perdessem poder, a Bíblia não poderia ser deixada escrita, porque é um livro de milagres, que incentivam a mim e a você. E nem comecei a palavra ainda, meu Deus. Aí o que acontece? Quando a gente tem esse entendimento, olhando para o Pentecostes dessa maneira,
a gente agora, como cristão, vai entender o porquê que Jesus marcou o dia, aliás, Deus marcou o dia e a hora exatamente no dia de Pentecostes para o Espírito Santo descer sobre aqueles que estavam crendo, porque era mais um milagre que iria se perpetuar na história de todos os discípulos de Jesus, meus amados. O Espírito Santo em você é um milagre. Vou repetir, um Espírito Santo habitando em você é um verdadeiro milagre. Por isso que nós precisamos dar glória a Deus. E esse dia de Pentecostes tem tudo a ver com pentecostal. É da onde veio a palavra Pentecoste, vem de pentecostal. Pentecostal é aquele que crê no mover do Espírito Santo, sobretudo para os dias de hoje. A manifestação do Espírito Santo é para os dias de hoje. O Atos 29, se você buscar aí na sua Bíblia, Atos 29, você vai ver que está assim, na última página do 28, aí você pega assim e mira para a tua vida. Você é o Atos 29. Não está registrado, mas está registrado no céu. É a sua vida fazendo o Atos 29. Os atos do Espírito Santo, através da minha e da sua vida, servindo a Deus, com um coração incandescente para Ele. Oh, maravilha! Você não vivia assim quando estava no carnaval, irmão. Eu tenho certeza. Coisa que o Espírito Santo faz na sua vida, o carnaval não fazia. A bebedice de final de ano não fazia. A droga que talvez você usou não dava o barato que dá o Espírito Santo em nós. Quando a gente fala do poder de Deus, quando a gente fala do milagre do Senhor, é ou não é? É um poder que é sem igual. Então, e vale lembrar que os dias em que o Espírito Santo desceu, eram dias de festa, mas não eram por outro motivo a não ser por aquilo que Deus estava promovendo só. Porque os judeus e os cristãos naqueles dias estavam em conflito, porque os judeus haviam consentido com a morte de Jesus, a morte injusta de Jesus, e agora com a notícia de que ele tinha ressuscitado, porque ele passou 40 dias entre nós, vamos dizer, nós não, porque não estávamos na época, mas na terra, ressurreto, e isso foi uma prova cabal de que o intento deles tinha sido frustrado, porque se eles tentaram matar o Senhor multiplicou em vários outros discípulos, aleluia. E também o Império Romano, que estava oprimindo os judeus, porque não fazia muito tempo que o Império Romano, não faziam 100 anos que o Império Romano havia dominado o território judeu. Então eles não estavam ali há muito tempo e ainda continuam naquela ação opressora e injusta com o povo. Cobrar impostos a mais, pedir mais do que eles podiam dar. Isso levava um povo que era de Deus servir de escravo a um povo incrédulo. Uma situação muito difícil, que não é diferente da que nós estamos enfrentando hoje. Nós estamos numa situação em que nós não podemos fazer aquilo que nós temos de liberdade de fazer. Começa por aí, a nossa liberdade já está cerceada. A gente não pode transitar em lugares como a gente gostaria. Nós não podemos reunir como nós gostaríamos. Nós não temos as oportunidades de trabalho como nós gostaríamos em função dessa situação. Nós não temos vivido dias de tanta alegria assim, espontânea, por conta das notícias pelas quais somos bombardeados, ou com as quais somos afetados. Por um outro lado, nós nos compadecemos das pessoas que talvez você não esteja doente, ou não esteja ninguém da tua família doente, mas tem famílias que estão 4 pessoas, 5 pessoas na mesma casa doentes, gente. O pai, a mãe e os filhos doentes. Então não tem pessoa, não tem gente para ajudar. Tá uma coisa muito difícil aí fora. Por um outro lado, o pai que não vai trabalhar, a mãe que não vai trabalhar. Pensa num país como o nosso de origem. Talvez o Peru seja similar, talvez a Filipina ainda mais.
Brasil, quando é um profissional autônomo, ele não tem o seguro, ele não tem a ajuda do governo, como, né, aqui no Japão se tem quando é um funcionário de uma empresa. Então parou de trabalhar, não ganha. Parou de trabalhar, não paga as contas. Então imagina a situação. Mas mesmo neste cenário, como similarmente estavam vivendo os cristãos daqueles dias, porque estavam sendo perseguidos por conta do que Jesus fizera, trazendo a salvação, trazendo libertação aos povos, e eles não queriam povos libertos, eles queriam povos escravos debaixo do Império Romano. Então, quando a pessoa conhecia Jesus, ela já não tinha mais a mesma mentalidade. Entende o que eu quero dizer aqui? Ela já não era mais desse reino físico, natural. Ela passava a ser agora inteiramente de Deus. E agora, com o Espírito Santo habitando nelas, era improvável que elas voltassem a ser pessoas ignorantes, pessoas muito ingênuas, pessoas facilmente manipuláveis. Entende o que eu quero dizer aqui? Então, olhando desse prisma, quando a gente vê e comemora o dia de Pentecostes hoje, nós precisamos ser muito gratos, irmãos. Mais gratos além da medida, porque o Espírito Santo não é mais um em nós, não é mais uma experiência espiritual em nós. O Espírito Santo é aquele que vai dar a direção para a tua vida segundo o plano eterno de Deus. Por isso é que eu quero denominar essa mensagem de hoje como a dádiva eterna de Deus. O Espírito Santo é a dádiva que Deus deu para mim e para você, e que nunca mais será mudada, nunca mais será alterada. É o presente de Deus para a minha vida e a sua. Então por isso que eu quero conclamar você a não apenas prestar atenção com os teus ouvidos, mas agora deixar com que essa revelação desça para o teu coração, porque você vai se espantar. Você vai se espantar assim como eu me espantei ao estudar esse texto e perceber quão simples é para o Espírito Santo manejar a tua vida para a direção da vitória, para a direção da saúde, a direção do empenho, da força, da criatividade, a direção do bem-sucedido plano de Deus para a tua vida. Quantos creem nisso? Então, diante dessa situação, há duas atitudes que a gente vê claramente nesse texto de Atos, no capítulo de número 2, que antecedeu a este capítulo de Atos, esse texto de Atos capítulo 2, versos de 1 a 4. Porque quando a gente olha esse texto, parece que Jesus morreu, ressuscitou, encontrou com eles, disse para eles: olha, vão para Jerusalém lá, que vai acontecer algo sobrenatural com vocês, fiquem por lá. E aí, no mesmo dia isso aconteceu, eles foram para Jerusalém, e aí passaram uns 5, 10 minutos orando, e o Espírito Santo aconteceu. O Espírito Santo desceu sobre eles e manifestou da maneira como nós vimos no texto, mas não foi assim não, irmãos. 40 dias Jesus passou entre eles, mais 10 dias eles tiveram que esperar em Jerusalém. Mas o detalhe é que eles não esperaram não fazendo nada. Eles esperaram com aquela expectativa santa no coração para aquilo que iria acontecer. Então, diante do cenário do que Jesus já havia prometido, a primeira atitude que eu vejo, que eu noto nesse texto, baseado nas Escrituras, em Atos capítulo de número 1, no versículo de número 1 ao 5, a gente vê que eles confiaram na promessa de Jesus. Aí eu penso, né? Mas pastor, você já fala tanto disso, de confiar na palavra, de confiar, de obedecer a palavra. Sim. Não disse para você que era simples? De tão simples que é, nos envergonha. Porque não mudou, gente. A mesma forma como o Espírito Santo atua, a mesma forma como os discípulos naqueles dias chamaram, atraíram a presença do doce Espírito de Deus, é a mesma nos nossos dias, não mudou. Nós acabamos de cantar uma canção que dizia que o Senhor é imutável. Todos sabem o que é isso?
Ser imutável é ser um ser capaz de se manter o mesmo para sempre e nunca mudar. Então, o mesmo Deus que fez aquilo que fez lá no dia de Pentecostes, há 2020 anos atrás, gente, é o mesmo Deus com a mesma forma que está atuando em mim e em você hoje. Então, se você confiar na promessa de Jesus, não vai haver outra coisa a não ser a manifestação poderosa do Espírito Santo em você. Vamos para Atos capítulo de número 1, versos de 1 a 5. Diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que foi elevado às alturas. Depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Agora eu vou pedir para você ir comigo a Lucas capítulo 24. Você está em Atos dos Apóstolos, vai, ou Atos do Espírito Santo, como eu preferi hoje. Vá para Lucas capítulo 24, verso 49. E aqui se encontra novamente um registro de Lucas sobre esta promessa de Jesus. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Se você se esqueceu por algum instante, jovem, adulto, casado ou não, pessoas da terceira idade, a promessa de Jesus é sempre fiel. Ela nunca voltará vazia, ela sempre prosperará para aquilo que Ele designou, porque Ele é Deus. O profeta Isaías, ao dizer o que disse no capítulo 55, a partir do versículo 11, o que ele disse refere-se a Jesus, porque Jesus é Deus. Tudo o que Jesus diz acontece, tudo que Jesus promete cumpre-se. Não sei se você lembra, mas ele disse que estaria com você todos os dias até a consumação dos séculos. Me pergunte o dia que você não sentiu a presença de Jesus. O único dia que eu e você não sentimos a presença de Jesus é porque nós preferimos abandoná-lo e servir a nossa própria vontade carnal. Do restante, Jesus estava sempre lá. Jesus estava sempre ao seu dispor, como ainda está ao seu dispor. Ele não muda. Ele não muda. A promessa de Jesus, ela é digna de total confiança. A promessa, a palavra de Jesus é digna de inteireza do nosso coração e da nossa certeza de que se cumprirá. Se há alguma coisa nesses dias afetando a sua fé na palavra que Jesus liberou sobre a sua vida, repreenda, irmão, porque isso é artimanha de Satanás para matar a tua fé. Porque se você colocar em xeque aquilo que Jesus lhe disse, acima do que os homens lhe disseram, acima do que as condenações deste mundo estão afetando a sua vida, a palavra de Jesus é fiel e se cumprirá, ainda que você não sinta e nem veja. Isso é fé. Lucas capítulo de número 6, a partir do versículo 47 e o 48 também, me trazem à memória uma fala do próprio Senhor Jesus e o ensinamento sobre o resultado daqueles que empenham a sua fé na promessa que Jesus fez. Vejam aí, Lucas capítulo de número 6, versos 47 e 48. Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. E aí eu abro aqui um parênteses. Pratica porque confia, porque dá crédito, correto? Quem não pratica a palavra de Jesus é porque deu de mão e foi incrédulo. Então,
Subentende-se que o praticar aqui está, confia nelas, tanto que leva elas para a vida. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem fundamentada ou bem construída. Deixa eu te dizer, meu irmão, há pelo menos 19 anos, essa igreja existe, pregando o evangelho de Jesus, de forma a abençoar as famílias da terra. Não há um minuto sequer, que deste altar não tenha saído uma palavra sobre o poder de Jesus, sobre o amor de Jesus, e tantas garantias de que Ele é fiel. Então, se você praticou essa palavra, você já experimentou o milagre. E porque você experimentou um milagre, você agora é impulsionado a continuar crendo, mesmo que as situações sejam adversas. Se você observar, lá o primeiro texto que nós lemos, do capítulo 1, nessa parte, quando eu disse que nós devemos confiar na promessa de Jesus, porque isso atrai o Espírito Santo. Se você observou no capítulo 1, o Lucas, que está relatando, como que fazendo uma carta, ele diz assim: e ele, depois de ter ressuscitado, passou 40 dias anunciando os preceitos do reino de Deus. Ele não estava falando uma coisa nova, ele estava reciclando conceitos que ele já tinha ensinado. Então por que nós sempre precisamos repetir a nossa leitura bíblica? Porque de ano em ano essa igreja, ela entrega a você um plano de leitura anual da Bíblia, para você e eu sermos encorajados a ler a Bíblia, para nós reciclarmos os princípios espirituais que possivelmente com o decorrer da vida nós esquecemos, para reciclar em nós os direitos e os valores dos céus, mais do que os direitos e os valores do mundo, que nos impregnam de mundanismo, gente. Quando nós olhamos para a promessa de Jesus, nós nos vemos mais capazes, nós nos vemos mais úteis, nós nos vemos mais servos, nós recebemos mais da sua humildade e, sobretudo, mais do seu amor. Quando nós estamos na promessa de Jesus, convictos, nós não duvidamos, não há espaço no nosso coração para incredulidade, não há tempo para nós olharmos para trás, porque as palavras de Jesus recomendam que aquele que lançou a mão ao arado, não olhe para trás. Entende? Quando nós estamos compenetrados, concentrados, atentos à promessa de Jesus e fazendo dela prática na nossa vida, por mais que pessoas nos firam, por mais que pessoas nos traiam, por mais que pessoas nos abandonem, por mais que as circunstâncias sejam difíceis nessa vida, nós sabemos que o nosso Redentor vive. Oh, maravilha! E não é um milagre isso, gente? Porque se você parar e der olho para a circunstância, você sucumbe. Você desiste. Desiste desse seu irmão, que fez tantas coisas bonitas com a sua vida, mas ele pisou na bola com você. E aí você esquece tudo aquilo que Deus marcou a vida dele, usando a vida dele a sua. Marcou a sua vida, usando a vida dele. Aquele emprego que você entrou, que lá, sabe, lembra lá atrás? E você falou assim: eu orei, oh meu Deus, obrigado. E você passou anos e anos dando testemunho daquele emprego. Agora, por causa das circunstâncias, você está praguejando, está murmurando, está reclamando de tudo. Então, se a gente tirar os olhos da promessa de Jesus, o nosso caráter, ele é adulterado. Entende o que eu quero dizer? E a nossa vida pausa, a nossa vida para completamente. E não volta da onde a gente começou com Jesus, gente. Nós precisamos aprender isso, relembrar um princípio de Jesus também. Ele disse assim, que aquele que um dia o reconheceu como o Senhor, aqueles valentes que estavam dentro daquela casa, que é a nossa casa, a nossa vida, eles foram expulsos, certo? A casa ficou vazia e adornada, limpa e adornada. A recomendação então é deixar Jesus habitando
em nós. Sim ou não? E habitando, quer dizer, esse gerúndio no português quer dizer uma ação contínua e constante. Habitando até a volta dele, até o céu. Entende? Habitando constantemente, todo dia. Você tem que fazer essa aferição. Jesus está habitando em mim mesmo? Jesus está controlando, governando a minha vida mesmo? Lembra que eu disse? Qual é o nível do teu relacionamento com Deus? É isso que prova que você tem uma experiência clara com Deus e você pode dizer, eu sou salvo. É uma coisa muito básica, mas que a gente esquece. Todo dia você precisa ter uma experiência com Jesus. Se você está concentrado na palavra de Jesus, você vai ter diariamente uma experiência com Jesus. Não é por acaso que ele vive, gente. Não é por acaso que Jesus vive e reina para todo sempre. Então, dessa forma, nós pegamos esse princípio de Jesus e lembramos. E ele diz, porém, se a casa ficar vazia, o que acontece? Aqueles espíritos que saíram voltam 7 vezes piores. Então imagina que o estágio da vida de alguém que hoje se concentra em Jesus e está amando a Jesus e está vivendo fervorosamente para Jesus, e por conta deste tempo, e deixa eu te dizer, isso também vai passar. E no dia que passar, eu quero ver como que essas pessoas que estão deixando de olhar para a palavra de Deus vão se comportar, gente. Entende o que eu quero dizer? Então nós não podemos deixar a confiança na promessa de Jesus. Jesus disse, eu vou cuidar de você. Eu estou com você. Amém? Então não vamos deixar a casa vazia, não. Vamos encher ela da promessa de Jesus, amém? Ah, pastor, eu não sei como. Pega a sua Bíblia todo dia, leia a tua Bíblia, pega aquele versículo, confessa aquele versículo por fé, aquele texto que tocou o teu coração, escreva, põe no teu celular, busca lá numa Bíblia digital e põe lá, leia ele de manhã na hora do que, leia ele na hora do almoço, leia ele à tarde quando você pausar, leia de novo, porque aquilo vai te enchendo da promessa de Jesus, vai te enchendo da vida de Deus, e assim você não tem condições de olhar para as circunstâncias, você não tem tempo para ficar prestando atenção no que as vozes estão dizendo por aí. Vou levar você para mais um texto aqui para aquecer o teu coração. Lucas 21, 33. Lucas 21, 33. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras passará. Repita, por favor. Passará os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passará, ou as minhas palavras jamais passarão, nunca passarão. Perceba, eu gosto sempre de olhar o contexto dos textos, porque senão a gente tira um texto fora do contexto, pode fazer um pretexto aqui. Jesus, nesse contexto do Lucas capítulo 21, está falando de acontecimentos futuros, arrebatamento, tribulação. Está falando de eventos que já estão registrados desde os profetas. Se ele conclui dizendo, olha, observem, o que eu estou dizendo aqui faz parte da minha palavra, eu estou dando a minha palavra para vocês, e isso vai acontecer, então vocês precisam ficar preparados, ponto. Já falei do contexto. Agora, eu pergunto, se você crê no arrebatamento da igreja, porque está nesse contexto, Jesus dizendo, isso que eu falei sobre o arrebatamento vai acontecer, você tem que ficar ligeiro nisso aí, fica firme nessa promessa. Se você diz crer no arrebatamento e não crê que ele pode suprir a sua necessidade, seja ela na alma, seja ela física, seja ela espiritual, você está contraditório, você não está crendo na promessa de Jesus tanto quanto aqueles irmãos creram. Porque aqueles irmãos creram, gente, e não era uma situação confortável. Por serem cristãos, imagina que eles estavam sendo perseguidos. Amém? Um perseguido pode trabalhar? Um perseguido é beneficiado com uma cesta básica na porta? Um perseguido, ele tem o favor das pessoas, a lembrança das pessoas, a lembrança favorável, quero dizer, das pessoas, só a lembrança de pessoas odientas, né? Ou seja, que odeiam, os haters da vida, né?
E aí o que acontece? Eles não tinham nada a não ser quem? A promessa de Jesus. Só que eles tinham tudo, gente. Eles tinham a palavra que poderia chamar tudo aquilo que não existia na vida deles. Então o que eles fizeram? Eles não demoraram para confiar e obedecer a palavra de Jesus. Quando Jesus falou, vão para Jerusalém. Jerusalém era o lugar que eles não poderiam estar, porque era o centro da perseguição a Jesus. Eles estavam na Galileia. Vai lembrar que eles estavam na Galileia. Receberam a primeira ordem de Jesus na Galileia. Volta para Jerusalém. Aí antes de ascender aos céus, o que Jesus falou para eles? Permaneçam em Jerusalém, não voltem para Galileia. Fica aqui em Jerusalém. Porque Jesus estava falando no Monte das Oliveiras com eles. Fica aqui em Jerusalém. E eu acredito que se eles tivessem desconfiança, e guarda essa palavra, desconfiança, eles olhariam para o outro como Tomé e diriam, está querendo que a gente morra, mas não sei não se a gente vai ressuscitar no terceiro dia. Tomé certamente, se ele não tivesse convertido ali, o coração, ele teria já contaminado todos os demais. Ele teria dito, não vamos fazer isso não, gente. Isso aí não é de Deus. Isso é o quê? Desconfiança. Que nesses dias não está faltando. Um olha para o outro e fala assim, será que vai? Acho que não vai não. Então vou embora. Mas vai embora para onde, cristão? Está tudo fechado as fronteiras. Não sei para onde eu vou, mas a minha vontade é ir embora. Se não tivesse as fronteiras fechadas, gente, já teria ido um monte de gente embora. Teria um monte, porque a desconfiança toma o coração das pessoas quando elas não confiam na promessa de Jesus. E deixa eu te lembrar, meu irmão, que o estado de ânimo do teu irmão aí do lado também pode ser uma referência para desconfiança. Então não olha para isso não. Cada um de nós tem que carregar a sua própria carga. Sim ou não? Cada um de nós tem que viver as suas tribulações para aprender a confiar na promessa de Jesus. Então não fica olhando para o sentimento, para o estado de espírito do teu outro irmão nessa situação, porque senão você troca a confiança na promessa que Jesus fez para a tua vida e que está alinhada ao plano de Deus, e sem saber se a vida daquele outro irmão, daquela outra irmã, está alinhada de fato com a promessa de Deus, porque olha, meu irmão, eu tenho certeza absoluta que eu digo para você, quem está alinhado na promessa de Jesus não desiste, não abandona, não fracassa, não vive tristeza. Pode passar tribulação, mas não vai viver inteiramente a vida toda no vale. É bem sucedido, porque senão vamos arrancar a primeira página do livro de Josué. Porque Deus recomendou ele fazer o quê? Fica firme nessa palavra. Não olha nem para a direita nem para a esquerda, mas cumpra o que está escrito nesse livro. É palavra, gente. Está dizendo não olhar para a esquerda nem para a direita, para quê? Para não ser afetado com o estado de ânimo das pessoas. Confia na palavra de Deus também, subentende-se. Não dá muito crédito para o estado de ânimo de pessoas, porque tem pessoas que amam oscilar. Mas Jesus não oscila, meu irmão. Por isso que a sua palavra é fiel e duradoura. Amém? E deixa eu te dizer, ânimo aí, em nome de Jesus. Se você tem sido um desses que está balançando, está oscilando por conta das circunstâncias, por causa de palavras, por causa de situações, por causa de angústias, em nome de Jesus, firme-se no Senhor agora. Amém, queridos? Porque eu estou falando isso porque eu vi, por exemplo, casos de famílias no Brasil, pessoas que estavam bem, estavam suaves, estavam bem. Aí começou a ouvir e ver situação do parente em casa, aí viu a situação do outro irmão na igreja, aí o cara estava bem, gente, estava bem. Aí começou a dar palpitação no coração dele, começou a dar falta de ar, aí ele despirocou, ficou fora de si, ficou, sabe, em estado, em frangalhos a alma. Entende como isso afeta? Estão entendendo? Agora, eu pergunto, como é que a gente pode se blindar disso? Blindar das desconfianças, dos estados de ânimo, de N pessoas aí fora? Olhando para a palavra todo dia.
o teu pastor não vai estar lá para folhear a Bíblia para você, querido. Você precisa pegar a tua Bíblia e orar. Orar antes, ler e orar depois. Se você fizer isso, eu tenho certeza que todos os dias você vai ter uma experiência com Deus, porque confia na palavra de Jesus. Isso é um milagre, irmãos. E é o Espírito Santo sendo atraído. E eu lembro que, fora essa palavra que eu estou dando aqui, Joel, capítulo de número 2, versículo 28, quando diz lá: e acontecerá depois disso que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Se a promessa de Jesus não é fiel, se nós não precisamos confiar tanto na promessa de Jesus assim, o derramamento do Espírito Santo não teria acontecido. Então eu quero dar um incentivo para a fé de vocês. Quando vocês assim o fizerem, vocês terão no mesmo dia uma resposta de Jesus frente à fé que vocês estão depositando nele. Se vocês buscarem relacionamento com Jesus e dizer: eu confesso a tua palavra, eu vejo uma coisa nos meus olhos naturais, mas eu confesso a tua palavra porque acima do natural tem o espiritual, e todas as coisas que acontecem, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, que está no mundo espiritual, em quem não há mudança e nem sombra de variação. A palavra que o Senhor liberou sobre a minha vida vai se cumprir, Senhor. Quando você tem esse entendimento, irmão, ninguém te para, nem choro, nem tristeza. Eu tenho dito, alegria é meu direito, eu não vou dar lugar para tristeza. Aí abate uma situação, outra, alegria é meu direito e eu não vou dar lugar para tristeza, a não ser que é uma tristeza legítima, perdeu um ente querido, está um pouco frustrado porque não está desenvolvendo o melhor do seu potencial e quer, né? Essa é uma tristeza legítima. Agora, o resto, ou é porque a pessoa está triste por conta da tristeza segundo Deus, ou triste porque está com uma expectativa humana frustrada porque está fora da vontade de Deus. O cara é alto, tem 2 metros de altura, ele quer ser jogador de golfe. Não, filho, vai jogar basquete, vai fazer alguma coisa que não... Porque você não tem perfil para jogar golfe. Eu estou dando esse exemplo esdrúxulo aqui, mas tem muita gente que se frustra, porque não entende o plano de Deus, não busca a vontade de Deus. Entendem o que eu quero dizer aqui? Então vamos olhar para a palavra de Deus? Quantos aqui dizem um amém aí? Aleluia, glória a Deus. Eu passo a entender que quando a gente está na palavra de Jesus, a gente não é confundido, não vive debaixo de incredulidade e não fica entupido de coisa no coração e na mente, a ponto do Espírito Santo não ter condições de encher. Porque há uma dificuldade clara na vida de muitos cristãos hoje que não recebem o Espírito Santo. Sabe por quê? Estão entupidos de coisas. E o Espírito Santo, para manifestar em nós, precisa de espaço, precisa de lugar. Então a gente está entupido de coisa ruim, com palavra ruim, pensamentos ruins, com situações ruins, tá vendo? Tudo ruim, está entupindo. Então vamos abrir o nosso coração hoje, abre essa porta do teu coração para Deus, será? Dá tempo aí ainda? Claro que dá. Você está aqui hoje para isso, abre a porta do teu coração, diz: não, Senhor, eu não quero isso. Nós estamos aqui sendo ministrados na vigília, com uma palavra que foi direta para o nosso coração, para o coração de todos. Que as ofensas elas vão tomando conta do nosso coração a ponto de permanecerem lá. Então quando a gente resolve abrir a janela do nosso coração para dizer: Senhor, eu quero tirar essas ofensas do meu coração, eu libero essas pessoas, e se eu sei que eu ofendi alguém, antes de fazer qualquer coisa, eu vou buscar essa pessoa para dizer: me perdoe, eu não quero viver nesse emaranhado de problemas, eu não quero viver com isso no meu coração, com essa incerteza de que eu estou fazendo ou não a vontade de Deus. Eu estou fazendo a vontade de Deus, irmão, me perdoe, vamos caminhar junto, vamos viver fiéis à palavra. E assim você está desimpedido para viver a manifestação do Espírito Santo de Deus. Creia você ou não, o Espírito Santo pode se manifestar aí em você agora, em nome de Jesus. Não precisa nem da minha oração, porque Ele é Deus. Aleluia! Então, por último, eu quero pensar com vocês aqui em uma outra atitude. Além de confiar na promessa de Jesus,
a gente precisa desejar o envolvimento com o Espírito Santo. Desejar o envolvimento com o Espírito Santo. Vamos para Atos capítulo de número 1, versículo 12. A partir do 12, diz assim, ó. Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, veja que o texto está relatando aqui, ó. Eles saíram do Monte das Oliveiras e foram diretamente para a cidade, cerca de 1 quilômetro de distância. Quando entraram na cidade, olha o que eles fizeram imediatamente. Eles não foram para suas casas. Eles foram para onde? Eles entraram e subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então veja que eles não apenas deram crédito à palavra, mas eles se empenharam por se envolver com aquela palavra. Eles se empenharam para experimentar daquilo que Deus havia prometido através de Jesus. Então eu não me conformo. Muitos cristãos que veem na palavra de Deus, que a batizam no Espírito Santo e sequer oram para serem batizados. Eu não me conformo com cristãos que veem que isso tem acontecido no meio da igreja e sequer dizem para Deus, Deus, eu não me conformo com essa situação. Eu quero também esse mover, porque se é para os dias de hoje, eu sei que é para mim. Então o que é que está acontecendo comigo? Então nós precisamos nos questionar. E quando a gente se questiona, o Senhor fala assim, vai lá e lê Atos capítulo 1 e você vai ver. Então eles não perderam tempo com outra coisa a não ser ir para a presença de Deus. Ir para a presença de Deus. Naquele tempo, ir à presença de Deus representava o templo, representava um lugar, representava o físico. Mas hoje não, meu irmão. Porque hoje o Espírito Santo já foi derramado por nós. Hoje ir para a presença de Deus pode ser, desde o momento em que você acorda, que antes de levantar-se você pode dizer, Espírito Santo, eu te amo e eu estou pronto para viver novidades contigo nesse dia. Pronto, você já está indo para a presença de Deus. Você está diante do café da manhã, Senhor, eu consagro o meu dia, eu te agradeço por esse pão, te agradeço por essa vida que o Senhor me dá. Você não toma café? Você já vai direto para o trabalho? Então pega a mão no volante, meu irmão, antes de dar partida no carro, ora ao Espírito Santo de Deus. Fala para o Espírito Santo de Deus assim, Senhor, eu sei que tu tens uma direção celestial para a minha vida hoje. Vai ser um sucesso esse meu dia. E eu não quero abrir mão desse direito que eu tenho. E aí você vai orando em línguas, até o teu, você não foi batizado no Espírito Santo ainda? Pede para ser batizado naquele momento. Você pode ser batizado dentro do teu carro, meu amado. Você não precisa estar na igreja para ser batizado no Espírito Santo. Eu não fui batizado no Espírito Santo na igreja, e eu tenho muitas pessoas aqui como testemunhas, que não foram batizados no Espírito Santo num culto na igreja, foram batizados na sala, foram batizados no escritório de trabalho, foram batizados dentro de um ônibus, foram batizados dentro de um avião, gente. Isso é poderoso, porque isso quer dizer que o Espírito Santo não está limitado ao físico e nem às circunstâncias, mas o Espírito Santo está limitado à minha e à sua expectativa por Ele. Meu irmão, você gostaria de ir a um lugar que você não foi convidado? Você gostaria de estar num lugar onde alguém levou você lá, mas você possivelmente não seja uma pessoa que deveria estar ali, porque você não estava relacionado na lista? Você gostaria de estar num lugar onde as pessoas olhassem para você e dessem ares a você, de que você não é uma pessoa tão importante ali? Você não é uma pessoa tão relevante ali. Você gostaria de estar nesse lugar? Você gostaria de estar nesse ambiente? Assim como você e eu, porque somos pessoas e temos sentimentos, não gostamos e portanto não temos esse hábito de ir a um lugar que as pessoas não queiram que nós estejamos, ou que não dão a importância ou o mínimo respeito para nós por estarmos ali. Assim também é o Espírito Santo de Deus.
Quando eu e você não damos relevância ao Espírito Santo, quando eu e você não damos a importância que ele merece, não damos a primazia que ele merece, porque sobretudo ele não é um Espírito qualquer, ele é o Espírito Santo de Deus. Quando eu e você criamos expectativas para que o Espírito Santo, o mover dele pode prover, pode promover na nossa vida, nunca mais nós somos os mesmos. Essa que é a realidade. Então nós precisamos criar esse ambiente no nosso coração. Será impossível, irmãos, todas as vezes que vocês vierem ao culto, principalmente um culto direcionado ao Espírito Santo, esperando que algo sobrenatural aconteça nesse altar. Mas é possível você ser impactado com a presença do Espírito Santo. Porque como um ser humano, assim como você, eu não tenho um poder de criatividade, senão aquele que o Espírito Santo mune a minha vida. Mas muitas vezes esse poder criativo que Deus mune a minha vida é para mim. É a manifestação criativa dele em mim. Não é para você. Então você tem o direito de buscar a sua porção nesse mundo multiforme em sabedoria que pertence ao Espírito Santo, e ele pode compartilhar com você. Eu não tenho dúvida disso, que dentro desse culto hoje, muitas pessoas foram tomadas por um toque nas suas emoções, no sentido de sentir o amor de Deus profundamente. Isso é uma manifestação do Espírito Santo. Você não pode sonegar isso dele. Dá glória para ele. Deus fez você ser impactado quando nós entoávamos louvores, porque é impossível, gente. Nós estamos cantando para Deus. Quando os louvores entoam, os anjos vêm neste lugar e o nosso coração, ele é cheio da presença de Deus. Então tiveram algumas pessoas que sentiram a presença de Deus quando entoava aquela frase da canção. Outras pessoas ao orar. Outras pessoas ao glorificar a Deus. Está vendo isso? Você quer ver? Vamos fazer aqui uma pesquisa de mercado para vocês verem. Quantas pessoas aqui receberam um toque do Espírito Santo na hora do louvor? Levanta a mão. Ó, quantas pessoas aqui, quando nós estávamos orando, aqui na frente, foram impactadas em alguma parte pelo Espírito Santo? Quantas pessoas, quando aqui nós começamos abrindo o culto, consagrando, foram levadas a ter um movimento, ter uma atitude que o Espírito Santo falou ao coração aí? Você está vendo como o Espírito Santo se move? Só que ele pode ser mais intenso à medida que você dá mais espaço para ele. Ele pode operar mais, se manifestar mais, à medida que você diz assim: eu creio no Senhor de todo o meu coração, estou aqui rendido para o Senhor. Toma minha vida hoje, agora, Senhor. Assim como aqueles homens fizeram. Sabe por quê? Porque foi isso que eles fizeram. Eu não preciso mais pregar nada aqui para vocês. Porque eles, em comum acordo, disseram: o que nós vamos fazer agora? Não vamos fazer nada. Vamos buscar o Espírito Santo. E aí eles começaram a adorar. Porque eles não ficaram assim lá, tomando cafezinho. Não. Eles não foram lá para bater papo. Você viu? O imperador vai mudar, o imperador. Não, eles não se desconcentraram. Jesus mandou a gente vir aqui. E eu acredito que quem encabeçou foi o Pedro, essa conversa. Pedrão era aquele cara que falava assim: agora é fogo, gente, vamos lá. O que a gente faz, Pedro? O que a gente faz? Vamos começar a orar. Vamos começar a falar com Jesus agora. Ele está vivo. E vamos dizer: Senhor, cumpra a tua promessa na minha vida. Eu estou aberto aqui para... Nós estamos aqui esperando, Senhor, conforme a tua palavra. E eu estou esperando há tanto tempo e eu não quero esperar mais não, Senhor. Eu quero hoje o mover do Espírito Santo na minha vida. Aleluia. E assim você vai junto com eles, no mesmo passo que eles. Vai orando. E aí nós vamos adorar. E nós vamos adorando e vamos dando glória a Deus. E vocês vão ver o que o Espírito Santo vai fazer. Vamos fazer isso agora?